Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Queridos, nós vamos falar um pouco com vocês, mas antes de mais nada, eu quero justificar aqui a nossa ausência do canal. A nossa não, né? A Débora teve vídeo, agora foi quinta-feira, né, Débora? Teve vídeo seu, né? Na quinta-feira teve vídeo da Débora, não teve, foi meu e nem o polígrafo, né? Estamos devendo um polígrafo sobre aborto, né? Irmãos, eu estava trabalhando aí num término do livro sobre Israel, o anticristo, a restauração de Israel e o terceiro templo. Então eu estava trabalhando no término desse livro e fiquei aí garrado essa semana toda, não pude produzir muita coisa para o canal. Peço desculpa aos irmãos. Também tinha a escola de família, né, Débora, também, que parou, né, sábado agora ela está de volta, assim, querendo Deus. E no canal agora a gente vai começar a falar também sobre os conflitos de Israel, sobre se Israel como será salvo, como Israel será restaurado e assim por diante, ok, queridos? Mas, ao longo da semana aí agora, nós vamos colocando o vídeo aí. Na próxima semana nós vamos trazendo aí os lançamentos de livro nossos. Mas antes de falar sobre esse vídeo nosso, eu gostaria que você compartilhasse, se alguém se interessa por esse assunto. Nós vamos falar sobre observações que você deve fazer no seu namorado e também serve para fazer na namorada, tá? Observações que você deve fazer no seu namorado para saber se ele será um marido agressivo. Olha eu aí botando mau gosto no namoro dos outros, não é? Irmãos, só para você ter uma ideia, ninguém nasce, um marido não mete a mão na cara da mulher depois de casado. Ele dá indícios disso quando é namorado. Quando as pessoas estão namorando, tem um livro meu que chama-se 20 observações, aliás, 15 observações que você deve fazer no seu namorado ou namorada para saber se ele ou ela será um bom cônjuge. Engraçado que esse livro está na igreja, né, Débora? Não está aqui, né? Não tem um exemplar desse livro. Eu vou falar sobre namorado sem esse livro aqui. Vê só eu sou um gênio da lâmpada, né? Mas tá bom. Mas para você que já está casado, eu estou aqui lançando, tem aqui 3 livretos nossos, olha bem. 7 pecados capitais de um casamento, é isso mesmo? 7 pecados capitais de um casal. Descubra os 7 erros que levam um casamento ao fracasso. Nós estamos lançando esse aqui. Deu para sair bem aí, Débora? Deu, não deu? Ok. E também esse aqui é o meu xodozinho, é o meu queridinho. Uma viagem chamada casamento, segredos da vida a 2, tá? E saiu direitinho? Saiu, né? Sem estourar. Né? Então, ok. A Débora fica ali assim, fazendo assim. Tem também aqui pai ausente, filho delinquente. O drama de Absalão. Como o rei Davi criou um monstro dentro da sua casa. Olha, irmãos, esse livro aqui é para quem? Só para pai, tá? Para pai, o homem. Aquele camarada que é o referencial da família. Então você deve ler esse livro aqui. É um livro muito legal. Nós estamos fazendo uma promoção nos 3 livretos para todo o Brasil. Quem quiser adquirir, vai estar aí embaixo na descrição o telefone, o WhatsApp nosso. Você entra em contato conosco e a gente manda para você e as condições que são para mandar para você aí em todo o Brasil. Tá numa promoção muito legal esses 3 livretos aqui. Então você querendo. E se quiser encaixar o de namoro no meio também, tem o de namoro, identidade cristã, que é para jovem também, né, Débora? Então tem a bênção de ser diferente. Nós vamos trazer esse livro aqui ao longo dos vídeos aí. Mas vamos lá. Observações que você deve fazer no seu namorado para saber se ele será um marido agressivo. Meu namorado será um marido agressivo, pastor? Como é que a gente pode saber disso? Irmãos, ao longo de 26 anos, e nós aconselhamos família há quase 20 anos, eu e a Fernanda, a gente sempre encontra pessoas que a gente fala assim: poxa, o fulano casou mal. Poxa, a fulana casou mal. A Débora escuta de vez em quando, e a Débora agora já pegou até esse vício de dizer isso a gente também, né, Débora? Dizer, pai, o fulano casou tão mal, tal. Por quê? Porque ela ouve muito isso aqui. Em casa, a gente falando sempre isso. Fulano casou mal, o Beltrano casou mal. Por que isso? Por que casaram mal? Porque não observaram coisas durante o namoro. O namoro serve para você
Você pode divorciar até com noivado. Depois de casado é que não, irmãos. Aí fica difícil, tá ok? Então, qual observação você deve fazer no seu namorado, vamos colocar assim, ou namorada, para saber se ele será agressivo? Isso serve também para ela, mas esse gênero aqui é mais masculino que eu vou falar. A primeira observação que você deve fazer é observe se ele se irrita com frequência. Se é um cara que se irrita fácil, se é aquela pessoa, sabe, passional demais, se é aquela pessoa que qualquer coisa tira ele do sério. Se durante você está namorando com a pessoa, se você observa que ela se irrita com muita facilidade, que ele quando está com você se irrita fácil demais, você tem que quase que pisar em ovos com essa pessoa, é uma pessoa bem complicada para você estar junto. Porque depois de casado, irmãos, deixa eu só aqui falar uma coisa com você que está me ouvindo. As pessoas tendem a pensar assim, bom, o fulano tem esse problema, mas depois que casar ele melhora. Não. Depois que casar ele piora. Olha bem eu aqui agora falando essas asneiras aqui na internet. Mas depois que as pessoas casam, querido, elas tendem a piorar e não a melhorar. Então você deve observar bem direitinho, porque as pessoas não vão melhorar depois de casado. Imagine bem assim, a pessoa se irrita e você volta para casa do seu pai e ele vai embora para casa do pai dele, ou dos pais dele. Mas quando o camarada está casado, ele se irrita e vai ter que ficar com você. Imagina você morando 24 horas com uma pessoa que se irrita à toa. Não pode fazer nada e a pessoa irrita-se fácil. Então, pessoas que se irritam fácil são pessoas com um desequilíbrio muito grande. Então, tome muito cuidado. A primeira observação que você deve fazer é se essa pessoa que está com você se irrita com frequência. Com qual frequência ele se irrita? Como é fácil tirar ele do sério? Então, já é um ponto aí para você ligar o alerta e pensar 10 vezes ou 100 vezes antes de casar. O segundo ponto é observe se ele fica irritado demais quando você está com outras pessoas. Quando você está com outras pessoas, que não é ele, observe o grau de irritabilidade que ele fica. Porque se a pessoa ela tem um problema de irritação, se ela tem um problema de se irritar com você quando você está com outras pessoas, tipo assim, você dá mais atenção para os outros do que para mim. Você dá mais atenção para isso do que para mim. Você dá mais atenção para aquilo outro do que para mim. Observe bem esse tipo de comportamento, porque este é um tipo de comportamento de pessoas agressivas. Porque pessoas agressivas, primeiro, elas se irritam à toa. E segundo, elas se irritam quando não estão inclusas, quando a pessoa está, assim, como é que eu posso dizer, se relacionando com outras pessoas que não são ela. Então, porque pessoas agressivas são muito exclusivistas. Então, observe muito bem isso. Um terceiro ponto a se observar rápido aqui observe se ele aceita você programar a agenda sem ele estar incluso nessas agendas. Por quê, queridos? Porque pessoas violentas são pessoas possessivas. Pessoas que querem dominar a outra pessoa. E o que é que ela faz? Ela quer estar em todos os âmbitos da vida do outro. Então você observa, mesmo se você não faz, para testar aí seu namorado, ou namorada, sei lá, mas você tenta fazer assim. Tenta fazer uma agenda e não inclua ele para você ver uma coisa. Veja o grau de irritabilidade que ele vai ficar. Por que isso acontece? Porque quando você casar, nem sempre, querido, a agenda da Fernanda eu vou estar incluído 24 horas nela, apesar de ter 26 anos de casado. E a gente tem um casamento muito bonito, a gente anda junto, sai junto, a gente vive mais junto do que tudo, né? Então, aqui na cidade nossa mesmo, geralmente, né, Débora, não, é impossível ver a Fernanda quase que assim, sem eu estar perto. E é impossível me ver sem a Fernanda estar junto. Mas isso é uma coisa que nasceu natural na gente. A gente não obriga um a andar com o outro. A gente gosta da companhia um do outro, é diferente. A gente gosta de estar perto um do outro. A gente gosta de conversar, sair para caminhar conversando, tudo isso. Então, a gente gosta disso. Só que a questão mas existe programações que eu faço que a minha esposa não está inclusa. Existem coisas que ela faz que eu não estou lá. Então você tem que observar o grau de irritabilidade que as pessoas têm quando o outro
faz uma programação que ele não está incluso. Aí é que tá. Por que isso tudo, querido? Porque depois de casado, isso aqui vai piorar. E a pessoa, ela tende a pensar que quando ela está namorando, ela está casada, e não está. Isso aqui é receita para casamento, ou seja, depois que você está casado, você deve sim dizer ao seu marido, olha, eu vou fazer isso aqui, você quer ir? Sim, tudo bem. Mas enquanto está se namorando, é o teste, ali a fase de teste. Não, ninguém está casado aqui. Então esse ponto deve ser muito observado. Que tipo de irritabilidade a pessoa fica quando você faz uma agenda e ela não está inclusa nessa agenda. Tome muito cuidado com isso. Isso não é uma coisa boa. Ah, é porque ele me ama? Não, é porque ele é possessivo e pode evoluir isso para uma agressão. 4 pontos. Observe se ele é evasivo em sua privacidade, ou seja, se ele quer ditar as roupas que você veste, se ele quer ter acesso ao seu celular. Isso é muito sério, gente. Isso é seríssimo demais. Namorado não pode, de jeito nenhum, ficar dizendo que quer ter acesso a celular de namorada. Namorada não pode ficar dizendo que é obrigado o namorado ter que dar acesso a ele de celular. Só que um adendo aqui, uma nota de rodapé. Quando eu estou falando de namorado, eu estou falando de namorado nos termos bíblicos, tá? Porque hoje em dia tá uma moda danada das pessoas morarem junto e dizer que são namorados. Eu lembrei disso agora, Débora. Que a gente tem um monte de pessoas que a gente conhece que moram junto, né? E diz, não, eu sou namorado da fulana, eu sou namorado e tal. Não, isso aí é amásia. É um nome bonitinho que deram para pessoas amaziadas. É outra coisa, não é namorado, isso é uma amásia, tá? E juridicamente isso tem até um peso quase que de casado. Então é bobagem isso aí. Eu estou falando de namorado aquele, que um vai para casa do pai e o outro vai para casa dos pais e o outro também, um separado. Tá ok? Um namoro aí dentro da normalidade do que é um namoro. Então, observe se ele quer invadir isso aqui, se quer ditar o que você veste, se quer ditar... Logicamente, a pessoa não vai estar namorando e vai estar vestindo por aí certo tipo de roupa que, né, meu Deus do céu, não é? Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, observe se o camarada quer que você vista o que ele quer que você mostre celular a ele com frequência, quer pegar seu celular, invadir privacidade e tal. Isto é uma personalidade de uma pessoa totalmente obsessiva, e pessoas obsessivas, elas são pessoas agressivas. Não tem para onde correr isso. Pessoas obsessivas querem que você dê a ela tudo o que ela quer, mas não quer dar nada a você. Essa é a grande realidade. Então observe se o seu namorado é uma pessoa assim. Primeiro, vamos lá para a gente ir descendo. Observe se ele se irrita com frequência. Observe se ele fica irritado demais quando você está com outra pessoa. Observe se ele aceita você programar agendas sem incluir ele. 4, observe se ele é invasivo demais, não é invasivo demais, invade demais a sua privacidade, ou seja, se ele quer ditar roupa que você veste, quer ter acesso a celular, quer ter acesso a tudo isso. Então, isso aqui, juntando essas 4, querido, se você tem um namorado assim, eu já não vou nem dizer a você para esperar a 7ª, eu já vou dizer a você para ir saindo fora por aqui mesmo, porque é uma pessoa extremamente agressiva. O 5º ponto, observe se ele fala mal e tem ciúmes de seus pais. Veja, se ele quer disputar a autoridade dele versus a autoridade de seus pais. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque todo homem agressivo, ele não começa batendo na mulher. Ele começa minando, tirando ela do meio de todas as pessoas que podem um dia protegê-la. Ele começa tirando a mulher do meio. Tipo assim, ele começa tirando a mulher do meio das pessoas que um dia podem, se ele fizer uma eventual agressão, que pode um dia protegê-la. Então ele quer ser o centro de autoridade sobre a pessoa. Ele quer ser o centro de autoridade sobre essa mulher. E aí o que ele faz? Ele quer romper, fazer com que você rompa toda a amizade, todo o respeito que vocês têm aos seus pais. Observe se ele quer medir força de autoridade com seus pais. Por que isso? Porque a Bíblia diz que você deve honrar pai e mãe, mas a Bíblia também diz
que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Depois que você casa, você é submissa ao seu marido. Preste muita atenção nisso. Mas enquanto você não está casada, você é submissa ao seu pai e à sua mãe, e não ao seu namorado. Então observe se ele quer fazer isso, porque ele quer minar as pessoas que mais amam você para isolar você do mundo. E aí, isolando, uma vez que ele isole você e faça com que você rompa com seu pai e sua mãe, ele fez você quebrar os últimos bastiões de proteção que você tinha. Então, isso aqui são tramas de pessoas agressivas que mais na frente são pessoas que vão bater em mulher até amanhã de manhã. Então, se você tem um namorado assim, você está vendo isso acontecer, saia o quanto antes. Um sexto ponto aqui para a gente ir avante, que esse vídeo aqui é mais curto. Homens ou mulheres abusivos são extremamente ciumentos. Observe, essa é uma observação que você deve fazer rápido. Observe o grau de ciúme que essa pessoa tem. Por quê? Porque pessoas obsessivas, pessoas que gostam de humilhar, espancar e assim por diante, são pessoas extremamente ciumentas. São pessoas extremamente inseguras. Eles não vão ficar em nenhum momento satisfeitos se você tiver uma amizade que eles não consigam controlar. Eles não vão assim achar aquilo um horror. E aí o que acontece? Aí vai vir a disputa com você. Disputa pelo amor dos pais. Disputa por amigos. Se você tem um melhor amigo antes de conhecer essa pessoa, ele vai fazer tudo para você romper essa amizade. Ele vai fazer com que você rompa com seus pais. Ele vai fazer com que você entregue a ele o celular. Ele vai fazer com que você vista o que ele quer. E eu estou falando isso tudo ainda como namorado. Pense bem nisso. Ainda como namorado, não é como marido. Então observe bem. Sétima observação. Eu acho que aqui a gente acaba. Ainda não. Sétima observação. Observe como os outros relacionamentos dessa pessoa acabou. Gente, vocês têm que fazer isso em nome de Deus. A pessoa veio para você. Quantos namorados teve? Qual foi seu último namorada? Qual foi sua última namorada? Foi a fulana. Não é nada demais. Se você não quiser ligar para fulana, a ex dele, porque aí ex fala o que não quer também, o que não deve, vê alguém que conhece eles de perto. Procura alguém, se for em outra cidade, qualquer negócio, procura alguém que conhece eles de perto. Procura saber por que outro relacionamento acabou. De repente o cara tá te contando uma história, eu acabei porque minha noiva, ela era assim, ela me traiu, ela não gostava de mim, ela me maltratava tal, e de repente o monstro é o cara que está se passando de anjo por enquanto. E depois você vai descobrir que está junto com um demônio. Essa é a grande realidade, queridos. Então tome muito cuidado e observe como os outros relacionamentos acabaram. Observe bem isso. Então, se você não fizer essa observação, tem um sério risco das coisas darem muito errado na sua vida. Pessoas abusivas geralmente fará com que você se distancie de todas as pessoas que amam você, ou aquelas que vão poder te ajudar, como a gente já falou aqui. Desta forma, eles farão com que você tenha somente ele no ciclo de sua vida emocional. Primeira agressão de um agressor não é uma bufetada na cara da mulher. A primeira agressão de um agressor, ela é uma agressão partindo do pressuposto psicológico. Por quê? Ele vai desterrar a sua alma, ele vai desterrar a sua mente. O que é que ele vai fazer? Ele vai tirar de perto de você todas as pessoas que você tinha ali de segurança para você. Todas as pessoas que você um dia sonhou e pensou, bom, essa pessoa pode me proteger. Se essa pessoa aqui faltar, aquela me protege e tal. Ele vai tirar tudo isso de você. Porque ele vai tentar se colocar como sendo o centro da sua vida. E aí é que está o erro, querida. Porque você vai fazer um centro da sua vida uma pessoa totalmente manipuladora e perturbada. E isso é muito perigoso. Então, olhe bem, uma outra coisa. Pessoas não agridem ou destroem as vidas dos outros de um dia para o outro. Eles criam isto. Eles dão sinais. Eles avisam que são isso.
Só que quando as pessoas estão namorando, eles estão muito interessados assim. Ah, mas os olhos dele é tão bonitinho, pastor. O senhor não viu como ele é uma pessoa boa. Olha, ele é assim, sabe? Ele bate na mãe, mas quando ele casar comigo, ele vai parar. Ele usa droga, mas quando ele casar comigo, ele para. Ele bebe, mas ele rouba, mas quando ele casar, ele vai parar com tudo isso. Não, não vai. Ele vai continuar de mal a pior. Então perceba uma coisa aqui. Perceba disso aqui tudo que eu lhe falei. Homens violentos, eles não nascem. Eles ele não se revela, ele não virou violento no casamento. Homens violentos, eles criam estruturas para serem violentos fisicamente, bem depois que eles já foram violentos psicologicamente. Já destruíram você emocionalmente, já destruiu você de todas as formas. E aí sim, quando ele parte para a agressão, é porque ele vai ter certeza que você não vai denunciá-lo. Ele vai ter certeza que você está tão submissa a ele, que um tapa na cara, e daqui a pouco ele bate e diz, olha, mas me perdoa, eu não quis fazer isso, eu não sou assim. Aí depois vira um ciclo vicioso e você vai aí apanhando, apanhando, e assim por diante. Eu estou falando aqui com quem está namorando. Se o seu namorado algum dia te agrediu, eu tenho um conselho para lhe dar. Fale com os seus pais o mais rápido possível. Chame a polícia, saia de perto dessa pessoa, porque ele não vai melhorar. Se você encontrou aqui, ah, pastor, encontrei uma coisa só no meu namorado disso aí que o senhor falou, acenda o sinal de alerta. Se você encontrou 2 ou 3 coisas dessa aqui que eu falei, saia fora o mais rápido possível. Saia hoje, não espere mudar. Saia hoje. Se você encontrou todas aqui no seu namorado, chame a polícia e saia de perto dele o mais rápido possível, porque o negócio é feio. Porque isso aqui, querido, o que eu encontrei ao longo de quase 20 anos aconselhando famílias, isso não é um hobby para mim. Isso é coisa muito séria, aconselhar a família. Isso não é um passatempo. Dos 87 livros que eu tenho escrito, eu acredito que 60 deles são só voltados para a causa familiar. Eu tenho livros desde história, filosofia, escatologia, teologia, ou seja, para jovem, para tudo a gente tem livro escrito. Só que tem um porém aqui, aonde eu levo a base maior, é em casamento. Você viu que eu apresentei 3 livros a vocês aqui agora, só sobre casamento. Eu peço a você que é jovem, compartilhe esse vídeo com quem está namorando, pelo amor de Deus. Passe esse vídeo para frente com quem está namorando. Manda para as pessoas que estão namorando esse vídeo. Você que é pastor, faz isso na sua igreja. Manda para as pessoas que estão namorando isso aqui. Se você não tem coragem de chegar e dizer isso aqui na sua igreja, leva a gente lá que eu tenho coragem de debater isso aqui com seus jovens. Porque isso aqui, isso é regra. Isso aqui é ciência. Isso aqui não é uma coisa que provavelmente vai dar assim, não. Não, se ele tiver 2 ou 3 disso aqui, ele é um homem agressivo e você não deve casar-se. Pastor, mas o casamento está todo pronto. Desfaz. Melhor você perder dinheiro e desfazer um casamento do que estar sendo espancado depois. Então, homens agressivos, eles não vão mudar de um dia para a noite. Precisa de uma coisa muito profunda para mudar. E eles precisam, sim, dessa patologia de estar sempre dominando e sempre ali levando mulheres a fim a ferro. Outro dia eu volto aqui para falar sobre a criação de um homem agressivo. Como é que foi? Aí você observa a sogra. Você observa a sua sogra, como é que ela criou esse homem. Observa o pai. Porque geralmente os homens agressivos foram criados por pais agressivos e estão replicando isso nas mulheres. Então, ou por mulheres agressivas e assim por diante. Queridos, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero em Deus mesmo que você faça essas observações. Se você quiser o livro sobre namorado, nós vamos falar dele em outro vídeo aí. Mas você pede aqui também, lembrando a você os 3 livretinhos nossos que está aí, ó. Tá dando para ver, Débora? Tá, né? 7 pecados capitais de um casal, dos casais, pai ausente, filho delinquente e uma viagem chamada casamento. Um livretozinho muito legal aqui em promoção. Então, se você quiser, tá aí na descrição do vídeo, você tem como nos encontrar em nome de Jesus.